Bom dia, pessoal. Eu vou trazer para vocês hoje o Império Bizantino, que faz parte do nosso módulo 5. Como eu comentei com vocês, é um módulo extenso, embora no próprio livro eles tenham enxugado bastante, mas tem muitas informações, então eu estou desmembrando em vários vídeos para que a gente possa explicar, vocês possam anotar no caderno. A maioria eu sei que gosta de estudar dessa forma, para ir gravando. Eu também sempre gostei de estudar anotando, tá? Até hoje eu faço isso. Principalmente quando tem não só por questões de prova, né? É quando você quer aprender algo e gravar, eu tenho essa necessidade. É claro que cada um tem a sua maneira de estudar, tá? Não sou eu que vou determinar como vocês vão fazer, longe de mim. Tô dando uma dica e cada um sabe qual é a melhor forma. Tem gente que só ouvindo, na boa, e tem gente que precisa escrever, tá? Eu preciso ouvir, ler e escrever. Cada um tem o seu ritmo, tá bom? Principalmente dependendo do conteúdo do qual se trata. O que é o Império Bizantino? O Império Bizantino é o antigo Império Romano do Oriente. Enquanto o Império Romano do Ocidente foi invadido pelos povos chamados de bárbaros, o Império Romano do Oriente permaneceu por mais de 1000 anos, conseguindo manter a sua autonomia e sendo chamado de Império Bizantino. Como ele manteve essa autonomia? Porque lá eles haviam conseguido estabilização econômica, gerando riqueza, que permitiu que eles mantivessem os seus exércitos. Um poderoso exército que desviou as invasões e impediu então a sua queda. E não só impediu a queda, como fortaleceu-se, tá? E aí nós vamos perceber que, por que Império Bizantino se a capital é Constantinopla? Porque ali eles vão começar no Império Bizantino a trazer os costumes, o idioma grego, por exemplo. E Bizâncio, a atual Constantinopla para eles naquele momento, tinha sido uma colônia grega, fundada por um rei lendário chamado Bisos, tá? E por conta disso veio o nome Império Bizantino. Eu acho que é uma curiosidade interessante para a gente entender, tá? E algumas características são fundamentais desse Império Bizantino, assim como alguns episódios que eu vou trazer pra gente agora, tá? Por exemplo, nós temos que falar obrigatoriamente de Justiniano, que foi considerado o maior imperador bizantino, porque durante o seu reinado houve uma expansão territorial muito grande. Ele fortaleceu o seu exército, ele vai fazer reformas urbanas extremamente importantes, por exemplo, a construção da igreja de Santa Sofia, tá? Depois dei uma pesquisada, é uma igreja maravilhosa, né? Na cultura bizantina, a utilização de mosaicos. A gente tem também alguns movimentos que vão acontecer que eu quero explicar para vocês. Mas antes, entender como funciona esse governo de Justiniano, com relação a características e episódios que ocorreram durante o seu governo. Uma característica principal é a junção da chamada autocracia, que é o poder que o próprio imperador se dá, né? Ele se autoproclama, né? O imperador, o maior, e a junção da autocracia com a teocracia, que seria o poder divino. Por quê? Surge uma expressão chamada cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? A união do poder do imperador, chamado César, no Império Romano, com o do Papa. Por isso, papismo. Nesse caso, o poder do imperador se torna ainda maior, porque ele comanda não só a política, como também a religião. Por isso, cesaropapismo, o poder de César acaba estando acima do poder papal. Isso vai trazer alguns problemas, inclusive, entre a igreja, né, cristã ocidental e a igreja que vai se formar ali no comando do imperador bizantino, tá bom? Uma outra característica interessante, que o imperador bizantino ele abandona o título de Augusto, divino, lá do Império Romano, e traz uma característica dos gregos, que é Basileu. Ele passa a ser conhecido como Basileu, tá? Essa característica é importante, e também que Justiniano vai compilar, vai agregar várias leis romanas num código que ficou conhecido como Código de Justiniano, também chamado Corpus Juris Civilis, que vai regrar a vida social e civil da população no Império, tá? Trazendo algumas leis, inclusive, que até hoje já foram adaptadas, mas até hoje existem no mundo como um todo, tá bom? Então a criação do Código de Justiniano para manter essa paz social também é extremamente importante. E houve um episódio no governo de Justiniano que a gente precisa comentar,
Por quê? Inclusive para manter o poderoso exército, todas as reformas que ele vai realizar, urbanas na cidade de Constantinopla, como a construção da igreja de Santa Sofia, precisava de dinheiro. E da onde vai vir esse dinheiro? Muitas vezes da cobrança de impostos, que vão se tornando cada vez mais altos, então criando uma certa insatisfação popular muito grande. E lá era comum ocorrerem corridas nos hipódromos, que eram espaços públicos que reuniam mais de 40 mil espectadores, e era um momento em que o imperador também comparecia em público. E houve um episódio específico no qual os dois partidos que existiam durante o governo Justiniano estarão presentes, que eram compostos pela classe média e a elite, o Partido Verde e o Partido Azul, não tinha muita criatividade, né? E durante a corrida de cavalos, eles vão ficar em dúvida se o cavalo do Partido Azul tinha vencido ou do Partido Verde. E aí o imperador quis impor a sua autoridade e determinar quem tinha vencido, porque a diferença tinha sido mínima. Bom, óbvio que faltava muito pouco para eclodir uma revolta, porque a população já está insatisfeita, a própria classe média, né, e a própria elite por pagarem altos impostos. Então, diante desse autoritarismo do imperador bizantino, no caso Justiniano, eles se revoltam. Essa revolta fica conhecida como a Revolta de Nica, porque Nica significa vitória. Eles queriam saber quem é que de fato tinha vencido. Na verdade, foi um estopim, porque já aconteceria alguma revolta diante das atitudes do imperador. O problema ainda maior é que, além de ocorrer essa revolta de Nica, o Justiniano tentou fugir. Mas a sua esposa, a imperatriz Teodora, não deixou. Ela obrigou ele a voltar e resolver a situação. Só que claro que ele vai resolver da pior maneira possível, inclusive amando dela, porque ela também era extremamente cruel. E eles vão massacrar todo mundo que está ali dentro. Cerca de 30 mil pessoas serão mortas durante essa revolta de Nica. Então é um episódio que ficou marcado na história do Império Bizantino, especialmente do imperador Justiniano, que nós não podemos deixar de comentar, tá bem? E um outro episódio que ocorre, mas dessa vez não no governo Justiniano, mas do imperador Leão III, é o movimento iconoclasta. Por quê? Veja bem, havia um grupo que não se submetia às ordens do imperador e que manteve certa independência. Um grupo da igreja, que eram os monges. E esses monges costumavam construir ícones, imagens de santos, para vender. E com isso lucravam bastante. O que começou a incomodar o imperador, no caso Leão III, porque quanto mais dinheiro os monges ganhassem, eles poderiam, através do dinheiro, ter, além do poder econômico, poder político, que incomodava e ameaçava o poder do imperador. Se sentindo ameaçado, Leão III vai ordenar que quebrem essas imagens dentro das igrejas, dizendo que essa idolatria a imagens era pecado, era heresia. Então começa um movimento iconoclasta de quebra das imagens, gerando uma divisão dentro da igreja. Por quê? Havia a igreja de Roma, lá do Ocidente, e a igreja aqui de Constantinopla. E depois do movimento iconoclasta, ficou inevitável essa separação. Houve então o chamado Cisma do Oriente, que é a separação da igreja entre a igreja ortodoxa, que passou a ser a igreja de Constantinopla, na qual eles continuaram obedecendo ao imperador, até porque existe o Césaropapismo, e a igreja católica apostólica romana, lá de Roma, que continuou seguindo o Papa, a autoridade maior dentro da igreja católica. Esse cisma do Oriente traz uma certa vulnerabilidade, inclusive, para o Império Bizantino. Porém, não foi isso que determinou a queda do Império, né? A decadência do Império Bizantino ela vem após a morte do próprio Justiniano, porque as pessoas deixaram um pouco de seguir o Código Civil e, ao mesmo tempo, um enfraquecimento econômico que vai facilitar invasões de outros povos, como, por exemplo, dos árabes, que queriam expandir, inclusive, o islamismo. Nós falamos dos árabes num outro vídeo, tá? Então, trazer à tona esses principais acontecimentos, né?
a política e a religião, especialmente do Império Bizantino, é fundamental para a gente entender como é que eles funcionavam, né? Por que perduraram por mais 1000 anos enquanto o Ocidente decaiu, formando o Reino Franco, Império Carolíngio, que vimos também num primeiro vídeo, tá bom? Eu vou parar esse vídeo aqui para poder baixar e mandar depois para vocês, e vocês vão me mandando dúvidas. A gente vai realizar algumas atividades no Classroom também para que vocês não fiquem sem realizar e poder fazer algumas questões dissertativas que já caíram em vestibulares, porque é muito importante que a gente treine, além das questões objetivas, estas questões dissertativas, como estamos acostumados a fazer em sala de aula, tá? Vamos aguentar mais um pouquinho, essa situação vai ser passageira e logo estaremos pertinho uns dos outros, tá bom? Depois leiam também o capítulo, busquem mais informações e eu vou mandar também um resumo explicativo lá no Classroom para vocês, tá? Um beijo, bons estudos, eu estou com saudade, tá? Vou desligar o vídeo aqui para eu poder baixar.